Boa noite, Cobra. Boa noite, Alessandra. Já Tudo vou bem? trazer a Letícia aqui também, que já está aguardando. Olá, Olha aí. amor. Tudo Boa bem, pessoal? noite. Bem? Alô? Tudo jóia? Aloha! 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 Tudo Deve bem? ter sido muito legal, né, Ale? A gente estava aqui tietando, né, Cobra? Vendo os stories, vendo de longe, mas a emoção... É aquela coisa. A gente, ali naquela loucura toda, a gente não consegue fazer tanta coisa, né? Porque nós vamos contar aqui tudo que aconteceu, então, assim, foi o que deu para colocar ali no stories, né? Muitas das coisas que a gente viveu ali, mas porque eu acabei tendo que ficar muito focada no Alessandro, né? Nas coisas que estavam acontecendo. Enfim, é uma loucura, né? E é muito gostoso. Ser staff é bom pra caramba, cansa também pra caramba. E aí a gente conseguiu fazer aquela quantidade de stories. Eu queria ter feito muito mais, né? Queria ter mostrado muito mais. Mas como mudou as coisas, foi mudando as coisas no meio do caminho, eu falei, bom, tem que focar no Alessandro para que realmente, né, a gente tenha aí um sucesso. E realmente nós tivemos um resultado bem bacana, bem positivo. Pois é, né? A gente acompanhou, e claro, né? Você tem que focar no agora, né? No que está acontecendo lá. A gente já sabia. Eu vi assim, as suas publicações, acompanhei também um pouquinho ali pelo perfil da... Como é o nome dela? Andréia, que estava com você, Andréia Mesquita, né? Ela acabou fazendo um pouco mais, né? Porque eu estava ali entretida ali com a parte da suplementação, né? Alessandro tá bem, Alessandro não tá, e aquela coisa. Então, eu acabei que eu não consegui fazer tanta coisa como eu imaginei que eu conseguiria, né? Mas aí a Andréia fez, né, no perfil dela, o pessoal do Território da Carne, né, também ela colocou ali. Então, assim, deu para vocês verem mais ou menos como é que é essa loucura de Ultraman, né, de mundial, né, porque é mundial, então sim, foi uma loucura. E o Alessandro acabou de chegar. Acabou de chegar. Vamos ver se a gente chama ele, aí a gente já conversa todos juntos. Ale, pede aí para participar. Aqui. Tô com tudo anotado aqui, ó, para falar. Ai, tem muitas anotações aqui pra gente conversar. Deixa eu ver. Você viu que eu fui mandando Vai Guerreiro, né? Vai Guerreiro! Boa noite, Guerreiro! Boa noite! Boa noite, pessoal, tudo bom? Ai, que prazer! Desculpa o atraso aí, deu uma zica aqui no trânsito. Não, que isso, você tá bem na hora. Pra gente aqui no Brasil isso não é atraso, né? É normal. Você vive no primeiro mundo, né? Eu não gosto de atrasar, não, eu fico chateado em atrasar, mas tem coisas que não dá pra resolver, né? Tudo bom com vocês? Tudo bom, Letícia? Tudo bem? Guia? Ó, tô com um bonezinho, brother. É mesmo que eu ia falar. Tudo bom, Cobra. Oi? Cobra, agora você explica pra turma o que é esse negócio do Vai Guerreiro. Entendeu? É bom do pessoal saber o que é o Vai Guerreiro. Não, vou explicar então. Então explica, a galera quer saber. Quando a gente estava acompanhando o Alessandro no Ironman de Floripa, a gente ficou num apartamento de frente para a varanda, fazendo churrasquinho, a chuva danada. Foi. E acompanhando a prova passando na rua na frente. E tinha uma barraquinha na frente, Alessandro, você conhece essa história, né? Conheço. Tinha uma barraquinha na frente da gente, que tinha uma pessoa que ela ficou assim... O tempo inteiro da prova, todo mundo que passava, ela falava, vai guerreiro, vai guerreiro. Cobra, eu não sei quanto tempo, mas era tipo assim, na bike, na corrida, do pessoal chegando, eu acho que ela deve ter ficado ali, sei lá, no mínimo umas 5 horas gritando, vai guerreiro, todo mundo. Aí depois você perguntou pra ela se ela conhecia, né? Foi, aí ela chamando todo mundo pelo nome, eu falei, nossa, mas é todo mundo da sua assessoria? Aí ela assim, não, eu tô lendo.
Tem escrito na blusa. Ela era do staff do incentivo, né, gente? É. Tem que ter, né? Não, nós cansamos do Vai Guerreiro. Então o Ultraman, ele é o dobro do Iron Man? Ou é mais? É, o dobro e mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Uhum. Bom, então, quem é que vai começar a contar? Vai ser a Letícia? Vai ser quem vocês quiserem. Tem coisas aqui do arco da velha. Tem de tudo. Então, bom, deixa eu fazer uma introdução antes. Deixa eu fazer a introdução antes. Vamos lá. Gente, para quem está chegando aí, quem vai assistir depois gravado, Alessandro Medeiros e Letícia foram agora, acabaram de chegaram por esses dias do Havaí, participaram lá do campeonato mundial de Ultraman. O que é Ultraman? É um triatlon de long distance, né? Um triatlo de longa distância. Eu acho que é o maior que tem, né? Ultraman, não sei. Sim. Uhum. Mas a prova é dividida em 3 dias, tá? No primeiro dia, nada 10 quilômetros. E pedala quanto no primeiro dia? 145. 145 quilômetros, né? Pouquinho, assim, é uma maratona aquática, que eu sei, né? 10 quilômetros é uma maratona aquática. E depois 145. No outro dia completa mais, para completar 421 de bike, não é isso? É, 276 de bike. Que aí dá 421, então é 145 no dia, 275 no outro dia. Dá para ir Vitória ao Rio de Janeiro, esses 2 pedais juntos aí, né? E depois, para completar no terceiro dia, que ele está bem descansado, depois de nadar um pouquinho, pedalar um pouquinho, aí ele corre uma maratona e quando ele chega no final da maratona, ele volta correndo outra maratona, né? No caso lá da Bahia, continua, né? É uma de uma vez só. Então, é uma dupla maratona. Então, é assim, é uma prova extrema. E o Alessandro foi o nosso herói, né? Da carnívora, para ir lá e carimbar no mundo, assim, ó, que dá para fazer uma prova desse nível em estratégia carnívora, comendo apenas carnes, sem carboidrato, sem suplementação de gelzinho, mais um monte de coisa, né? Então, assim, aquela pessoa que, eu não consigo treinar, eu não consigo fraco quando eu como só carne. Aí, tipo assim, não precisa falar mais nada, né? Sem dúvida. E assim, o mais interessante é que durante a prova, que nós vamos contar aqui, a alimentação basicamente foi 0, né? Porque foi muito pouco por toda a problemática que aconteceu. Então, teoricamente, esses 515 quilômetros ele foi feito em jejum. E só com alguns suplementos de sais, né, e eletrólitos, e a alimentação é tão pouca que a gente nem considera. Eu trouxe aqui, né, a questão da quantidade calórica que o Alessandro acabou consumindo na prova. Ele consumiu 276 calorias no primeiro dia, e isso durante a prova, né? Enfim, e só. Então, ou seja, o segundo dia e o terceiro dia ele não consumiu nada, né? Não teve o consumo de nada. Então, dentro do que a gente entende como jejum metabólico, o Alessandro, nos 3 dias de prova, ele fez esses 515 quilômetros em jejum metabólico. Mas nem à noite não comeu? Não, comeu. Mas, assim, durante a prova, ele não comeu nada. Não comeu nada. A largada foi em jejum, né? A largada, no primeiro dia, a gente largou sem se alimentar. E nos outros dias, a gente se alimentou pelo café da manhã. Mas é interessante você ter falado... Deixa eu só pedir uma desculpinha aqui rapidinho. Só uma desculpinha, porque talvez vocês vão se incomodar. Mas hoje eu estava no calçadão, daquelas scooterzinhas, entrou um besourinho no meu olho. Sei lá, aqueles Maria Fedorenta. Nossa, tá me incomodando demais. Então eu vou ficar mexendo no olho aqui, pingando colírio. Então vocês não se incomodam não, tá? Tá bom. Mas tá me incomodando muito.
continua. Eu achei que você estava chorando já, cara. Pois Ai, é, tava emocionada. emoção, né? Que emoção. É aquela coisa que a gente acha que é frescura, né? Botar óculos para andar de bicicleta, pra pedalar, para Segurança. Não, isso é frescura. Se eu tivesse no meio do trânsito, eu tinha caído, porque pegou no meu olho, ardeu na hora, assim, que eu tive que parar. Caramba. Na dor a gente aprende, né? É. Vai lá, Ale, conta pra gente aí, Às então, vezes, né? desde o primeiro dia aí, como é que foi, né, esse Mundial? Você estava falando que você iniciou no primeiro dia aí já no jejum. Conta tudo pra gente. Vamos fazer uma introdução aqui também. Essa é a minha terceira participação em Mundial, né? Lá na Ilha de Kona. E esse Mundial foi característico porque há 2 anos não existe a prova, né? Pela pandemia, né? Foram canceladas as provas. Então, nós tivemos esse ano 40 atletas. E a organização da prova... Oi? Entrou uma interferência aqui, né? Mas enfim... Não, fui eu, desculpa. Ok. Desculpa. E a organização da prova, anunciando a prova, os atletas, né, ela relatou que era o Star List mais forte que o Ultraman já tinha recebido. Lá nós tínhamos campeões de Ironman, campeões mundiais de Ironman também, atletas profissionais, o que ganhou, ele era um atleta profissional com vários patrocínios, enfim. E eu fiquei muito feliz com a nossa participação, né? E a gente fez aí um feito inédito no mundo. Eu não sei como, eu estava tentando hoje encontrar palavras para descrever o que nós fizemos, né? Mas eu acho que nós realizamos um feito de, assim, como eu posso, o humano, né? O ser humano, né? Como animal, ele hoje depois do Mundial, nós descobrimos que temos um potencial muito grande, né? Como a Letícia falou. Fizemos a prova em jejum, né? Praticamente em jejum e se alimentando como os nossos ancestrais. Então, não existe relato no mundo de um feito como esse, né? Mas os detalhes vão vir agora à frente. A natação, quando na largada, nos 10 quilômetros, você recebeu um inseto aí no olho, Guia. Mas eu dei de cara com um tubarão, brother. No quilômetro 7, cara, eu me senti assim, a presa, né? Um tubarão. Caraca. Um tubarão grande, cara. E ele ficou me rodeando, me rodeou 2 vezes, assim. O desespero ali bateu muito, muito forte, cara. É a primeira vez que eu vejo um animal desse, né? E eu não recomendo a ninguém até essa experiência. Mas deixa eu perguntar, isso não é doping, não? Porque você vê um tubarão dentro d'água, você vai nadar muito mais rápido do que o cara, pior que não. Adrenalina mil! Pior que não, né? Como eu falei, eu nunca vi isso, né? Nunca vi um animal tão perto assim na minha vida. E, na verdade, ele descompensa, né? Eu fiquei totalmente descompensado, cara. Você não consegue respirar direito, você tenta, sabe? E eu fiquei vendo se ele estava vindo atrás de mim, né? Avisei o meu apoio, o Edson, meu amigo, que estava junto comigo no caiaque, né? Falei, cara, a qualquer momento eu vou pular aí no seu caiaque, porque eu não sei, né? Mas descompensa, cara. E a natação desse ano estava muito difícil, muito difícil. O mar mexido, entrou um swell lá contra a gente. Então foi logo nesse momento que descompensou tudo, cara. E caramba! Foi assim, foi terrível, cara. Foi terrível. Você se sente assim, não o predador, mas a presa, né? A presa. Nossa, ó, eu nadando na beiradinha aqui, tem uma ilha aqui perto de casa aqui que é 350 metros. Às vezes eu vou sozinho no meio do caminho, eu só escuto aquela musiquinha. Dan, 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 eu já fico desesperado. É por aí, imagina cara. Meu. Foi desesperador e atrapalhou bastante a minha natação. Foi a a mais difícil natação em Ultraman que eu já fiz. Eu saí, quando for lançado os vídeos, né, vocês vão ver que eu saí da água ali muito desgastado, cara. Eu saí da água bem ruim, cara. E bem assim, desgastado emocionalmente, né? Que até o final dos 10 quilômetros, eu falei,
esse cara tá vindo atrás de mim aqui, Você né? ficou fugindo do tubarão a prova inteira, literalmente. né? Praticamente, é. Mas, enfim, Praticamente. aí começou a ter os problemas, né, intestinais, como a Letícia vai explicar lá na frente. A gente adquiriu alguma virose na viagem, em contato com alguém, sei lá o que aconteceu, que impossibilitou toda a nossa estratégia nutricional. Eu ia me alimentar durante a prova mais do que eu fiz no Brasil, Ultraman Brasil. A gente ia se alimentar durante a prova mais vezes, mas com um problema intestinal, né? Quando eu saí da água, eu já tive problemas intestinais. A gente mudou totalmente a estratégia e fizemos, sem querer, um feito aí, como eu vou Mas voltar a isso repetir, foi um feito reflexo do mundial. medo, Alê. Né? Porque quando a gente entra em pânico, a primeira coisa que o nosso corpo faz é liberar o intestino. Não, Isso já eu foi um concordo. reflexo de medo Sem também, dúvida. né? Mas Certo. o medo foi naquele momento, né, Alessandra? Depois da natação ali, você dá aquela relaxada, acredito muito. Mas só que ela se perpetuou durante todos os dias de prova. Eu tive impossibilitado de me alimentar durante esses 3 e 4 dias, né? No dia seguinte eu também E depois estava bem debilitado ali. Deu uma baixada na imunidade, esse cortisol alto, essa adrenalina alta. Foi tudo ao mesmo Uma tempo, soma né? de coisas aí, né? Caramba! Então você é campeão duplamente. Porque você venceu o tubarão, Exato. você venceu aí uma infecção intestinal, cara. E No meio terminou a prova. No meio da prova. Um atleta não adaptado como eu, né? Precisando de Não se alimentar toda hora com os carboidratos aí industrializados, com esses produtos esportivos, né? Cheio de açúcar, provavelmente ele não terminaria a prova. Não. Um fato também é que dentro desses 40, 13 atletas não terminaram a prova. Então, para você ver o nível de dificuldade que foi esse Mundial, além da natação ser muito dura, é uma prova muito exigente. Enfim. Quantas horas de natação? Eu fiz em 3h40, cara. Eu fiz o mesmo tempo que eu fiz na minha última participação, mas só que o mar desse ano estava bem difícil. Então, eu nadei melhor, mas só que a natureza não me deixou, né? Os dois motivos, o mar e o tubarão. Em quanto tempo de prova que você encontrou o tubarão? Foi logo no início? Não, 7 quilômetros de prova ali, por volta de 2 horas de alguma coisa de natação, que eu encontrei ele. Pelo menos foi mais. E nós tivemos o prazer de conhecer um brasileiro, um biólogo, o Maurício, né? Que o pessoal das nossas filmagens do filme, ele estava hospedado na casa dele. E ele falou que é muito comum ter ataque de tubarão ali na área, mas só que as autoridades ali meio que abafam, sabe, para não espantar os turistas, enfim. E ele falou, cara, sem dúvida nenhuma, você teve sorte. Ele falou, como é que era o tubarão? Eu falei, cara, era tubarão, brother. Era um tubarão. Eu não sei identificar a marca dele, não, a espécie dele, não, mas era um grande tubarão, porque tubarão a gente vê desde criança, né, nos filmes, né, como o Gui falou, né, no filme Tubarão, a gente sabe identificar o tubarão. E o cara rodou 2 vezes em volta de mim, pô, eu vi muito bem. Mas era um tubarão. Aqui, conta dos golfinhos também. Você não viu, o Edson viu, né? Mas disse que tem os golfinhos a vida marinha no Hawaii, ela é exuberante, né? No ano que eu fui lá, nos 2 mundiais, eu vi as arraias. Cara, é muito grande, muito. Golfinhos também eu já vi, mas nesse ano eu não vi. O Edson que viu, falou que passou na minha frente, mas eu falei, cara, esse eu gostaria de ver. Esse eu gostaria de ver. Eu vi a porra do tubarão. Mas, enfim, faz parte, né, do Ultraman. E assim, né, Alessandra, dando um passo atrás um pouco dessa, né, da prova, né, da largada da prova na natação, eu tinha programado pro Alessandro que ele se alimentasse de carnes, né? Então, no dia anterior, eu fiz, né, almôndegas para ele levar, fiz umas carnes, porque o que acontece, que é diferente do Brasil, da UB, né? Lá, a gente não volta para casa, então a gente tem que ficar na ilha. Então, nós vamos, cada dia a gente fica
num lugar. Então, tinha que estar preparado toda a alimentação dele e também do pessoal da equipe, né? Porque não é só ele que se alimenta, a gente também, né? Então, eu preparei toda a alimentação para levar. Então, estava tudo fresquinho, tudo, né, feito num dia anterior. Eu congelei muita coisa, justamente pelo fato da gente ter que ter comida para os outros dias. E a nossa opção sempre pela natação, né, é comece em jejum. Então, quando ele começou com os problemas intestinais ali, que na hora que ele chegou da natação, que é aí que ele falou, ó, tô com diarreia, né? Aí, na mesma hora, eu tive que mudar a estratégia. Então, assim, a gente tinha uma estratégia de fazer alimentando só de carnes, né, ao longo da prova. E as minhas estratégias, elas nunca são assim, tem que comer de tanto e tanto tempo. Isso é muito percepção do atleta, né? Então, na mesma hora, o que eu pensei? Eu falei, bom, ele tá com problema intestinal. Esse problema intestinal, a gente não pode pôr comida, porque se ele comer, vai aumentar, né, aí os movimentos peristálticos e isso pode aumentar ainda mais a diarreia. Como eu confiava muito que ele já está super adaptado, a minha opção foi dar o mínimo possível de comida para ele. Ao longo do tempo, até eu tá anotado aqui, assim que ele saiu da natação, que começou a bicicleta, no máximo, deixa eu ver aqui, só começou a prova em jejum, tá. No máximo foram 10 almôndegazinhas mini, eu fiz uma almôndegazinha bem pequenininha para ficar mais fácil dele se alimentar, né, de colocar na boca, e um ovo, que é por isso que aí deu 276 calorias, né? E eu, a partir daí, quando ele começou a ter vários episódios ali de diarreia na bike, eu falei, bom, vamos cessar. E até mesmo a suplementação de corpos cetônicos, que era algo que ele ia fazer o uso, eu achei melhor a gente não utilizar. Por quê? Pode ser, né, a utilização de corpos cetônicos exógenos em grande quantidade também pode estimular, né, essa questão da diarreia. Então, a minha opção foi, bom, ele vai finalizar esse primeiro dia apenas com água e eletrólise. Então, era água e sal. E, enfim, foi assim o primeiro dia, né, todo, desde o momento em que ele saiu da água até a finalização da bike, foi utilizando apenas água e eletrólise. Então, a minha maior preocupação não era se ele ia ter energia, eu sabia que ele ia ter, pelo fato dele estar muito adaptado, mas era com a desidratação. Porque fazendo... Assim, tava calor, né, quando começou, depois é que começou a esfriar, porque começou a subir, mas o Alessandro tem uma perda de sódio muito grande. Então, com a diarreia, acaba aumentando muito mais. Então, a minha maior preocupação era com a hidratação dele. E voltando ainda, a gente fez um teste de urina, né, que é da Vivo, que foi um dos nossos apoiadores, e um dia antes a gente percebeu que ele estava desidratado também. Então a gente corrigiu a hidratação, corrigimos a quantidade de sódio, então ele já saiu hidratado. Mas na chegada a gente repetiu, né? E aí a gente viu que ele também estava desidratado, então a gente conseguiu fazer também a hidratação dele pós-prova, pós-primeiro dia. Então isso pra gente, essa ferramenta da Vivo, que foi um dos nossos apoiadores, foi muito importante para a gente medir a hidratação e aí eu poder ter segurança com relação a deixar ele sem se alimentar e saber que ele estava hidratado, se estava desidratando. Então, isso me deixou muito segura para que ele pudesse fazer, né, esses dias todos apenas com água e eletrólitos, né, que é sódio, potássio, magnésio. E tinha também um pouco, nesses eletrólitos, né, nas cápsulas, tinha um pouquinho também de corpos cetônicos, então isso também ajudou. Não era uma quantidade grande, mas era uma quantidade que era razoável para também que ele pudesse ter energia. Quanto desafio que vocês passaram, hein? Só nesse primeiro momento aí, caramba.
Sério, Eu Agora imaginei você que tinha sido entendeu. difícil, mas foi muito mais difícil, hein? Foi tenso, Nossa! foi tenso. E É uma tudo. Oi, fala, Lê. No primeiro dia, é aquele primeiro dia de ajuste, né? Porque a gente também, todas as pessoas que estão ali, né? O pessoal da equipe, também precisa ajustar, né? Tá todo mundo alinhado com a estratégia, com o jeito da prova. Tem muita, né? Tinha 2 pessoas que nunca tinham participado. Então, que é a André e o Danilo. Então, ou seja, acaba que a gente precisa, né, ajustar. Então, o primeiro dia ele é tenso por várias coisas, né? O segundo mais tenso ainda, que o Alessandro depois vai contar. Mas o terceiro dia a gente dá uma amenizada, dá uma acalmada. Talvez pelo tempo já que a gente está ali e também por ser a corrida, né? A corrida acaba sendo menos tensa do que a bike. Mas é uma tensão gostosa, né? Porque na hora que finaliza, na hora que acaba, você fala, ufa, acabou. Sim, é o momento daquela, né? Nossa, agora foi. Acabou, deu tudo certo, chegou numa posição No boa. último dia de prova tem um pouco disso também, né? É o último dia, É o último a última etapa. dia. Não tem a Mas preocupação. é legal a gente falar que, Alessandra, que tudo isso foi treinado, né? Exato. Toda a minha preparação aqui para o Mundial, eu saía para correr, para nadar, o que for que eu teria que fazer, eu não ia em estado alimentado, né? Eu ia em jejum. Então, 200 quilômetros para mim, num treino, eu ia em jejum, só tomando corpos cetônicos e água e sal. Então, é só para o pessoal deixar entender que não faça isso em casa, né? Não façam isso em casa. E o Alessandro já tem anos. A gente descobriu agora que eu tô tão assim adaptado a pouco alimento, a usar os corpos cetônicos, a gordura como fonte de energia, que a gente faz um mundial de Ultraman, né, sem se alimentar. E é interessante que no final lá na premiação, né, Letícia, e a maioria das pessoas tinha a atleta, a campeã mundial, a Leanda Cave, ela sabia que eu era carnívoro, porque ela tá no nosso documentário, né? Ela mora aqui perto de mim, né? E outro atleta sabia também que eu era carnívoro, né? Mas a maioria não conhecia, não sabia que eu era carnívoro. E a organização da prova também não sabia que eu era carnívoro. Pegamos um depoimento deles muito, muito bacana, que quando o nosso cinegrafista anunciou, falou, ele é carnívoro, ele não come nada de carboidrato, ele só come... Ela falou, o quê? Sabe, foi muito espontânea. Ela falou, como é que ele está fazendo isso daqui sem comer? Como assim? Aí no final da prova lá, quando teve o anúncio lá e eu fui falar na minha parte, né? Eu falei, vocês acreditam ou não, mas eu fiz essa prova em jejum. Aí o salão, assim, lotado de atletas e staff, familiares, assim, aquele silêncio do grilo, assim. Você não sabe se acredita que você tá falando. Isso, o pessoal falando, um olhando pro outro, assim, falando, sério, Tá falando que isso, cara? Será que é verdade? Será que é verdade? Aí depois você falou assim, mas é porque eu sou extraterrestre. Entendeu? Enfim, quase, foi né? muito bacana. Foi muito bacana. É muito bacana, né, a gente pensar, né, que o corpo humano ele se adapta a tudo. A questão não é que uns conseguem, é porque o Alessandro ele faz um treino assim, né? Então o nosso corpo ele vai se adaptar. Óbvio que tem uns que vão ter facilidade e outros não, mas colocar o nosso corpo à prova é bom porque a gente sabe que a gente aguenta. E aí volta, né, toda a nossa ancestralidade e a gente pensar, né, o quanto os nossos ancestrais paravam, né, e ficavam tempos e tempos sem se alimentar. E estamos aqui, né, e evoluímos. Então correndo isso atrás da caça, né? Correndo. Obviamente que eu acho que os nossos ancestrais não faziam isso, né? Eu acho que eles ficavam mais quietinhos possível. Mas enfim, né?
o nosso corpo ele vai se adaptar, vai buscar energia na hora que realmente, né, precisa, para poder usar como fonte de energia, né? Por isso que o tempo do Alessandro, o tempo de adaptação, que já passa aí de 3 anos, é importante, né? E aí cada um se conhecer, saber o que dá certo, o que não dá. No nosso caso, assim, eu sei que ele vai conseguir fazer a prova. Talvez, a gente não pode dizer que talvez, se ele né, se ele se alimentasse, talvez ele fosse melhor. Poderia ser. Mas só que, assim, como a gente teve que mudar tudo de última hora por conta dessa diarreia, a gente fala assim, a gente consegue. Agora a gente precisa entender se fazendo as coisas que a gente programou, talvez eles ficariam numa posição melhor, né? E também por o contexto, né? Teve esse contexto da diarreia, depois a Alessandra vai contar da bike também. Então, ou seja, também não é só a questão alimentar. Às vezes alguns atletas me questionam, mas né, eu fiquei em tal posição, poxa, mas não é só a posição, não é só a alimentação, quando a gente fala, né, no esporte, tem todas as variáveis, né, inclusive essa da diarreia, inclusive a bike, inclusive tempo. A alimentação, ela é uma. E o mais legal é que o nosso corpo, ele se adapta a todas essas questões. Com certeza. E olha, você terminou a prova em que colocação? 10º. Olha aí, gente. É fantástico. Não, sem dúvida. Olha, sem dúvida. Eu já ouvi falar, Letícia, eu acho que foi o Henrique, num bate-papo com o Henrique. E os nossos ancestrais, em média, eles comiam de 3 em 3 dias. Então, é o tempo do Alessandro. É o tempo da prova. É o tempo da prova. E tinha um período assim de 10, às vezes ficavam 10, 15 dias sem comer. Na média, 3. Ô, Guia, em nenhum momento da prova eu senti fome, cara. Nenhum momento da prova. Nenhum momento da prova, com um esforço extremo que é essa prova, eu nunca, nenhum momento eu falei assim, cara, eu tô com fome, quero comer alguma coisa, aquela freaking out que os atletas têm, né? Me dá alguma coisa para comer? Não, nenhuma. Eu rejeitava a comida, né, Letícia? Ele rejeitava, Não, quero nada, não. Eu sempre oferecia, né? Você quer? Ele não. Você quer? Não. Eu oferecia porque, enfim, né? Bem. Sentindo assim, energia lá em cima. Energia lá em cima, cara. Você estava ouvindo o seu corpo, é diferente. É coisa que quando você está nessa função do carboidrato, a gente não ouve o corpo. Né? Porque tá. Na verdade você ouve, só que o corpo está pedindo mais, né? Isso. E na cetose o corpo não pede, eu acho que é essa a grande diferença, né? Não, e você já fez, né, Alessandro? Você fazia prova usando gel, né? Sim. Gel e outras então realmente a tranqueiras. energia, você sente a energia baixar mesmo, você precisa tomar um gel. É isso? Sem dúvida. Eu, pelo menos, quando eu fazia prova, era isso. Eu sentia. Com meia hora, 40 minutos, 1 hora de fazendo qualquer uma das 3 modalidades. Aí você sente a energia baixar, você toma o gel, você sente ela voltar de novo. Aí você sente essa... Né? Não, pessoal, mesmo. É o seguinte, a prova demorou 3 dias. Mas se tivesse continuado mais, eu era o único que ia sobrar ali, sem se alimentar. Eu também acho. Único. Porque a prova acabou em 3 dias, mas se tivesse mais dias ali, eu ia continuar, eu ia ter mais energia a cada dia sem me alimentar. É uma coisa. E provavelmente você é o que saiu melhor dessa prova. Não, no dia, passando o outro dia, eu já estava nadando lá, fazendo as filmagens que tinham que ser feitas no nosso documentário, pedalando, subindo morro, enfim, e os outros estavam lá, estragados, né? Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E já voltei ao treino, enfim. É uma das maiores diferenças, eu acho, essa aí. Isso, a inflamação muito baixa, a volta aos treinos e a vida normal. E os caras provavelmente estavam bem uma quebrados. Semana para recuperar. Uma semana para recuperar. Isso, no mínimo. Fora as lesões, né? Que muitos atletas têm lesões, né? Pois então, tem que colocar tudo isso, tem que levar tudo isso em conta também, né? Não só o resultado da prova. Sem dúvida. A qualidade de vida que você tem depois.
Sim, já. Você já está treinando de novo. Depois, daqui a pouco, antes de terminar Daqui a pouco ele vai conta. falar aí do que a gente tem pela frente. Então, conta aí, o que mais teve de surpresa aí? Teve algum outro episódio que a gente já então, aí no um segundo spoiler. dia, como a Letícia falou, a gente poderia ter pego uma posição melhor. Além desse problema intestinal, a gente poderia ter uma posição melhor, sim, porque eu tive um problema na bike, né? A minha bike deu problema no câmbio eletrônico, e passou ali 2 horas, mais ou menos, eu tendo subir montanhas ali com a mesma marcha. O Gui sabe muito bem o que é isso, né, Gui? A mesma marcha subindo, pô, assim, morros incríveis e dureza. Aí até a gente consertar, demorou bastante, mas aí consertamos e continuamos na prova, mas só trabalhou bastante. E teve uma fissura também na bicicleta, no quadro da bicicleta, eu não sei aonde, que momento foi isso, mas que me deixou muito preocupado, porque as descidas lá são descidas de vulcões, né? Descidas assim, se você tanto o controle, assim, a subida assim, quanto a descida assim. Você perdeu o controle ali. Ela deu alguns problemas mecânicos, enfim, mas graças a Deus a gente chegou então vivo no final. assim, praticamente cada prova teve uma aventura diferente inserida. Sim. O último dia que foi o mais tranquilo, né? Que não teve nenhum problema, mas nos 2 dias, primeiros dias foram bem tensos. Em relação à natação, como eu falei, o desconforto intestinal, e depois a questão da bike me preocupou bastante, Alessandra, porque cair ali na velocidade que a gente se encontra, principalmente na descida, Você chega em que velocidade na descida? 60 e pouco, 70 por hora. Nossa. Bem rápido. Bem rápido. Uma queda ali. Destrói. Uma queda ali dói um pouco. Dá para se ralar E aí um pouquinho, né? Dá para ralar a gente fica pouco. tenso no carro, a gente fica tenso, porque a gente acompanha, mas né, a gente não sabe o que vai acontecer. É tudo assim, é tudo uma surpresa pra gente também, né? Então, eu acho que o segundo dia tanto aqui no Brasil quanto lá, eu senti o segundo dia muito tenso. E assim, a gente não faz o exercício, né? Mas a gente chega muito cansado por essa tensão. Então a gente fica, né, ligado na tensão. Por isso que às vezes a gente nem consegue, eu pelo menos assim, né, com várias outras coisas, mas não consegui dormir direito, né? Ficava acordando a noite inteira, mas eu acredito que seja por essa tensão que a gente vive, né, ao longo desse segundo dia, porque assim, imagina, tá com a bike ali que tá com uma coisa que você não sabe se vai quebrar, se não vai, sabendo que ele tá a toda a prova num morrão assim e cai ali. Não, Então... você fez 2 provas pautado no medo. Uma do medo do tubarão e outra com medo da bike quebrar. Olha os seus hormônios, seu cortisol devia estar a 1000. Além de todo o esforço da prova, então, né, isso, cara, tem que considerar, né? Se nós tivermos... Você não participou da parte do tubarão, né, Lê? Mas da parte da bicicleta, problemática, sim. Mas a sorte, porque o Edson, se ele contasse pra gente que ele tava com o celular, né? Se ele contasse alguma coisa, a gente já ia entrar em pânico. Foi a sorte que ele não contou, que a Alessandro contou só na hora que ele chegou ali, porque ao longo da prova, né, foi fazendo a gravação, então o Renato, que você conhece muito bem, né, ele estava filmando. E aí, na hora que o Alessandro chegou para fazer a transição, o Renato veio filmando ele, aí perguntou, e aí, como é que foi? Aí foi a primeira coisa que ele contou, eu vi um tubarão, aí a gente, tubarão! Foi a sorte que a gente não ficou sabendo antes. Nossa, essa cena tem que entrar no documentário, né? Essa cena tem que vai. Essa foi o auge, assim. Porque deve ter sido o auge mesmo, né? A verdade é que a gente nem sabe muito bem as cenas, né? Porque ele vai pegando as cenas ali, as coisas que a gente está fazendo e tal. Mas, assim, teve muitos momentos maravilhosos, assim. Lá é um lugar muito bonito, né? Paisagens... E é legal, né, Alessandro, que esse biólogo que a gente fez amizade lá, o Maurício, ele falou que na ilha, assim, são 8 biomas diferentes.
E realmente você vê vários tipos de vegetações, né? Aí tem aquelas lavas vulcânicas, tem, né? De repente entra uma vegetação, de repente parece que está numa caatinga, e de repente faz um frio. Então, assim, a gente tá naquele calorão, aí sobe o vulcão, faz um frio, então a gente tira a blusa, põe blusa, liga o ar, desliga o ar o tempo inteiro, porque realmente é uma mudança, e é uma mudança de coisa de minutos. Às vezes você tá às vezes tá sentindo um calorão, aí daqui a pouco passa 10 minutos, já muda, você já sente um frio, passa mais 10 minutos, já sente um calorão de novo. Então, também é uma mudança de temperatura o tempo inteiro, vários sabe? estressores. Vários. Não só para o atleta, né? Mas também para nós, assim, né? Que estávamos lá. A gente também passa por tudo isso. Por isso que a gente precisa se preparar, né? Como staff, não é simplesmente você ir participar, porque é muito cansativo, né? Você tem que passar por essas quente e frio, né? Ficar, por exemplo, no último dia, que também foi um estresse, ele não passou por estresse, porque o estresse foi nosso. Que a corrida, você não encontra nenhum lugar para comprar água nem gelo, né? Então, assim, se você não comprar lá no início, depois, enfim, tem que jogar a mão pro céu para ver se a gente encontra alguém para fazer a doação, né? E aí foi indo, né? Como estava muito quente, o Alessandro, e a gente estava cuidando muito da hidratação dele, então era muita água, muito eletrólito, porque foi basicamente isso que ele fez no último dia. Ele jogava muita água na cabeça. Chegou um momento que eu virei para o Edson, que era o capitão da equipe, e falei, não tem água. Como é que a gente vai fazer? Caramba. Tinha gelo. Então a gente pegava o negocinho de gelo, colocava um pouquinho no sol para ver se derretia um pouquinho, aí voltava, aí a gente enchia a garrafinha, jogava a garrafinha para ver se derretia o gelo para poder fazer, né? E assim, a gente não podia falar para ele, né, que tipo, a água estava acabando. Sim, e assim, o espírito da prova é um espírito de um ajudar o outro. Então não tem esse negócio de tipo, ele tá sem água, a gente não vai ajudar, né? Por sorte, a gente encontrou uma das equipes que no dia anterior teve algum problema com a bike, e aí o nosso capitão foi lá, que é o Edson, ajudou eles a arrumarem. Por sorte, a gente encontrou com eles, e aí o Edson parou o carro e falou assim, vocês têm água? Eles abriram assim, o porta-mala, tinha um monte de água, tá? Pega quantos vocês quiserem. Aí acho que ele pegou uns 2 galões de água, e tipo assim, isso já estava um pouco mais, faltando pouco tempo, assim, né? Não era um negócio que faltava muito tempo, faltava pouco tempo. Então, assim, a gente também passou por essa tensão. Sim, vocês priorizando a água. Priorizando a água para o Alessandro. E assim, aí deu certo. Aí, por fim, a gente conseguiu, aí, tipo assim, dar alívio, né? Deu certo da gente conseguir a água. Então, agora, dá-lhe jogar água na cara. Mas, assim, tudo isso sem ele saber. Depois é que ele ficou sabendo que a água estava por fim. Mas a gente foi economizando e conseguimos que outra equipe nos doasse aí uns 2 galões de água e aí deu tudo certo para poder finalizar a prova. Ainda tinha Eva, né? Não, isso dá um livro, né, Ale? Você vai escrever um livro, né, com essas aventuras todas. Eu vou escrever um livro desses dias. Porque... Talvez assim, vai demorar para sair, mas eu vou escrever. Então tá, né? Porque assim, ó, teve lá em Floripa que você quase morreu de frio. Agora você quase morreu de medo. Gente, tem que escrever isso. Não, tem que ficar pra história, né? Desse carnívoro aqui. Não, mas depois lá no Havaí, ainda depois que terminou a prova, também entrou em erupção lá o vulcão, né? Depois de quase 40 anos. No dia seguinte. Passaram 2 dias. Um dia depois ele começou. Foi emocionado. Fiquei emocionado. Fomos abençoados, né? Porque. Foi um presente, né? Pô, a coisa mais linda coisa mais bonita da natureza. A gente se sente assim, a gente se sente também pequenininho, mais uma vez, né?
É muito bonito. É, porque muito bacana. era o vulcão, assim, né, ele estava distante da onde a gente está, então a gente foi lá ver, mas foi de carro, né, Alessandra? Estava, sei lá, bem distante. Mas, assim, é aquela coisa, né? O vulcão tá aí, tem risco de tsunami também, né? E, putz. Mas, enfim, é uma coisa, é muito bonito, né? Quem diria que a gente fosse... Eu nunca imaginei que eu pudesse ver um vulcão em erupção na minha vida, então foi uma das grandes surpresas aí do Havaí, né? Poder ter essa oportunidade de ver esse fenômeno, né? E é um fenômeno maravilhoso. A força então, da natureza, né? No seu esplendor, deve ser uma coisa fantástica mesmo. É incrível, é incrível. Aquela ilha é incrível, né? E uma coisa, Alessandra, também, pelo fato do Alessandro ter tido esse problema intestinal, né, gástrico, a nossa sorte é que na UB, o Alessandro teve uma intoxicação alimentar no último dia também, e ele passou um pouco de mal, porque ele comeu um ovo no hotel lá e acabou passando mal. Então, essa experiência me deu um clique de levar medicamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma farmacinha assim, dos medicamentos básicos de dor de barriga. Se tiver caganeira, o que vai usar? Se tiver, se entupir, o que vai usar? Se tiver dor de cabeça, o que vai usar? Se tiver dor de garganta. Eu só não levei antibiótico, mas eu levei todos os remédios possíveis, desses assim mais comuns que a gente utiliza, né? E foi a sorte, porque se eu não tivesse levado também, ele ia sentir dores, né? Então, a gente utilizou alguns medicamentos básicos, né, para dores, enterogermina, a gente utilizou também para reposição da flora intestinal. Utilizamos também alguns medicamentos para poder segurar, né, para ele também não ter diarreia o tempo inteiro. Então, isso também nos ajudou muito, porque lá não ia ter onde a gente comprar a medicação, né? Então, nos ajudou também para evitar que ele tivesse mais desidratação e não tivesse dores abdominais também ao longo da prova. Nesses momentos aí de questões agudas, né? Vamos dizer assim, tem que utilizar, né? A gente precisa, a pesquisa, na verdade, as medicações estão aí para isso, né? Para esses momentos aí que a gente precisa. Mas que aventura, né? E você estava lá com as suas filhas, né, Lê? Sua família, sua esposa? Sim. Tive a graça de levá-los, né? A oportunidade de levá-los. Não sei se a gente volta lá tão cedo, mas elas foram comigo na primeira vez, em 2008, 18, isso, em 2018, e agora mais velhas, né? Retornando lá para me ver. É muito legal ter as crianças do lado. Isso também dá um suporte emocional bem bacana, né? Ter a família perto. Sim, principalmente ter filhos, né? Ter o exemplo, né, Alessandra? Você acho que é o legado que a gente deixa, né? Acho que é o exemplo do esporte, né? Elas sempre estão envolvidas comigo, vendo as camisas coloridas, bicicletas modernas. E elas gostam de esporte, Vão seguir o exemplo. Tomara. Uma acho que sim, a outra eu não sei. Acho que ela não gosta muito, não. Uma acredito que ela siga. Legal. E Lê, me conta aqui, você conseguiu seguir uma alimentação mais carnívora? Ou você chutou o balde? Chutamos o balde, vamos combinar, todos nós. Porque não é muito caro, né? A alimentação. Não dólar, né? Nem isso, né, Letícia? A gente, em qualquer lugar que você pare, não existe a opção. Não existe. É tudo made in USA, com batata frita, hambúrguer. Enfim, antes sim, né? Antes da prova, sim, a gente manteve ali, compramos as coisas para comer. Mas depois, né? Quer passear, né? Quer conhecer as coisas, então acaba que você, né, não acha a não ser que você esteja ali com dinheiro sobrando, né? Mas enfim,
não acham uma coisa em que você possa comer realmente. Então a gente meio que chutamos o balde ali. Letícia, nem com dinheiro sobrando, não tinha opção. Não tinha opção. Tinha opção. Não tem, né? Não existe opção. Você comer saudável. É até triste, né? É até triste por ver, né? Um lugar assim. Porque eu pude até falei com o Alessandro, né? Que ali em Kona, as pessoas têm um ar mais saudável, né? A gente via muito pessoal mais velho, né, Alessandro? Fazendo atividade física. Respira esporte lá, E você vê, né, pessoal nadando na praia. Então, é um lugar, assim, que você percebe que as pessoas são mais saudáveis. Mas aí entra na questão da alimentação, né, quando você sai para comer alguma coisa fora, talvez não seja o mais saudável. Então, isso é uma coisa que, assim, dá aquele contraponto para uma coisa que, né, você vê que é um ambiente saudável, mas uma alimentação nem tanta, né? Sim, bem americanizada a coisa, né? Isso, bem lixo, bem lixo mesmo. É bem lixo. Não sei também se tem não sei se também por ser também algo turístico, né, Alessandro? Com certeza. Não. Não. Tem, né? aqui, não é assim mesmo. Na Flórida é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você sair para algum lugar, não for em lugar brasileiro, onde tem churrasco, hispano, né? O lugar hispano que tem essas opções pra gente, é tudo lixo. Eu tava conversando hoje, tô mentorando uma mulher que mora em New Jersey. Em Jersey? Ela tá há 3 semanas fazendo a carnívora e ela tava falando a mesma coisa. O marido dela, ele me chama para comer fora, eu não vou não. Não tem? Restaurante na rua. Eu morei em Jersey, tem várias opções lá de mercados hispanos, brasileiros, né? Eu não sei qual lugar. Você lembra o nome da cidade, cara? Não, né? Não. Tá. Não, mas lá tem bastante. Em Jersey. Mas aí ela prefere comer em casa. Não, mas ela compra e faz em casa. É melhor. Eu acho que todos os carnívoros acabam tendo essa opção, né? Mesmo para quem a gente que mora aqui no Brasil tem mais acesso à carne, né? Eu acabo optando muito mais por comer em casa, porque você não sabe se aquela carne foi feita. Se não foi feita na brasa, né? Ou no óleo, geralmente. Normalmente é feito no óleo, né? No óleo vegetal, E aí, para quem sente os efeitos, é meio complicado. E até churrasco eles conseguem estragar passando aqueles molhinhos. Isso, o molho realçador de sabor. Isso E as carnes aqui dos espetinhos que tem amaciante. Daí você mas dá pra sentir uma dor intestinal no outro dia, que é uma coisa absurda. Né? Você já começa a optar por não comer, fica fazendo mais um jejumzinho, né? Sai, mas não come, porque mas é complicado. Pelo menos os cafés da manhã era bom, vai, Alessandro? Vai. Oi? Fala os cafés da manhã. Os cafés da manhã era bom. Sim, fazia ovo com bacon. Ovo com bacon. Café da manhã eu preparava para ele e para o Edson. Então era um ovinho mexido com bacon, cafezinho. Pelo menos salvava. Salvava. Já perguntou quantos ovos? Ele 10. Eram 2 refeições lá. Na manteiga, por favor. Era na verdade, eu nem colocava manteiga, eu ponho um pouquinho, queijo, né? Que o meu ovo mexido, ele tem toda uma técnica, não é simplesmente o ovo mexido. Vai ter que dar receita, Lê. Eu não como queijo, mas o pessoal aí da Carnívora que come queijo. Vou passar a receita. Tá, e assim, como a Alessandra falou, era 2 refeições, né? Era um bom café da manhã, então comia muito bem o café da manhã, para depois, assim, meio que comer porcaria depois do passeio, né? Fora de casa, enfim. Então, pelo menos o café da manhã saudável. Sim, era saudável. Era. Salvamos. Gente, mas que aventura. O que mais tem
tem para contar pra gente aí? Porque a gente fica, né? Deixa eu ver, que tem várias anotações aqui. A né, gente acho legal a gente falar você já comentou da Vivo, né? Foi uma ferramenta fundamental para a gente ver quem é atleta que está ouvindo a live, né? Ou não atletas, né? Mas uma tira que você urina nela, um aplicativo no telefone, ela vai te dar todos esses valores de magnésio, sódio, se você está hidratado ou não, enfim. Corpos cetônicos. Isso daí foi uma ferramenta fundamental por esse problema que a gente já citou aí, né? Então, pela manhã e à noite nós fazíamos a medição e a gente tentava consertar o mais rápido possível. Isso, né, na mão de um atleta, para treino, ou para antes de competir, ele tentar reverter essa situação, foi maravilhosa essa ferramenta. Está disponível aqui no Brasil? Não, mas ainda não. A gente está conversando para levar isso para o Brasil. E eu vi, ele faz tipo um QR Code colorido, né? Isso aí. A gente estava com ele também em Floripa. Se vocês forem no meu perfil, né, tem uns vídeos lá meio que explicando. Nós os utilizamos em Floripa também. Antes do Ironman lá que a gente fez, a gente utilizou eles. Eles sempre me mandam assim para mim fazer, né? E a gente está negociando com eles para levar para o Brasil também. Isso foi uma ferramenta fundamental. A Audacity Nutrition, que é a minha patrocinadora, né? Através do Keto Star, do corpos cetônicos, exógenos também, que a gente diminuiu o uso, né, dele, como a Letícia falou, mas eles foram fundamentais porque meus corpos cetônicos estavam sempre altos, sempre altos ali, sempre esse da Vivo mostra lá de uma relação de 0 a 10, ele estava sempre 10. Nossa. Então, ele mede também corpos cetônicos? Mede. Eu ia perguntar. Mede corpos cetônicos. Legal, hein? Interessante. Então, completo, né? E esse 10 é aquele mesmo que quando a gente mede na fitinha, que dá em milimols? Milimols, isso. Milimols. Ou 10? Ele dá de 0 a 10, né? De 0 a 10. Mas é milimols. O Alessandro estava sempre em milimols, mas sempre no máximo. Entendi. Meu corpo já estava produzindo e eu exogenamente colocando, né? E ele vai lá nas alturas, né, cara? Eu e a Lu fizemos um jejum de 3 dias agora recente. Uhum. E tá dando eco. Por que será? Deixa eu baixar meu volume. Volume um pouquinho. Pra mim tá normal. E o meu em milimols deu 2,8, eu acho, no terceiro dia. E o da Lua deu 5 em milimols. Mas eu não sei se é a mesma escala aí. Aí do Alessandro deu 10 milimols ou fizeram a pontuação é 10, mas se você olhar na parte de baixo, aí ele tem milimol. É tipo uma pontuação máxima. É uma pontuação máxima. Máximo, tipo assim, tava sempre no máximo. Não é tipo assim, tá com 10 milimols. Porque assim, corpos cetônicos também, né, exagerados, que aí entra na questão, mas que não é o caso da cetose nutricional, né? Mas, ou seja, a pontuação era de 0 a 10. Show. Entendeu? A pontuação. Nós usamos não é assim, bem legal isso. E muito legal. Essa questão da hidratação, assim, pelo pouco que eu sei, é um dos maiores motivos da pessoa quebrar na prova, né? Sim. Às vezes a pessoa acha que está faltando carboidrato, mas na verdade está faltando sal e hidratação. Sódio, exatamente. Principalmente sódio. Principalmente para quem faz carnívora, cetogênica, né? Essa perda ela acaba sendo maior. Então, monitorar isso é extremamente importante. Essa ferramenta foi sensacional. Para corrigir, você corrigia na água e no eletrólito, nos dois? Nos dois. Magnésio também. Magnésio. E aí a gente utilizou, né? Que também foi nosso apoio também, né? A empresa LNMT, né? LMNT, isso. É os eletrólitos.
Eu conheço esse. Muito bom, completo, né, a quantidade, e também em cápsula. Então, além dos eletrólitos diluídos em água, o Alessandro também utilizava em cápsula. Tinha uma quantidade de sódio, potássio, magnésio e um pouquinho também de BHB, bem menor do que o consumo do Ketostat. Vai perdendo muito no suor, né? Diferente no Brasil, que a gente se alimentou basicamente de fontes animais, né? A gente fez o Ultraman Brasil quase sem nenhuma suplementação. O Mundial, agora a gente usou algumas suplementações, né? Que a gente acabou de falar agora. E teve também o Keto Brand. O Keto Brand é uma marca americana também que nos apoiou. É um creme que você coloca no café, que tem o MCT, né? E outras substâncias que te melhora o foco, né? O foco esportivo. Você fica mais alerta, você fica mais... Além do café, né? Da cafeína que tinha. Uhum. Então, nós usamos no segundo e no terceiro dia, né, Letícia? Se eu não me engano. No segundo e no terceiro dia. Mas, assim, no segundo dia foi um gole, assim, muito, muito pequeno. No segundo dia estava pior, no dia seguinte, na corrida, eu bebi quase uma garrafa, que isso me ajudou bastante em manter o foco e o MCT também ajudou bastante na questão dos corpos cetônicos, né? Mas a quantidade, se a gente for perceber, a quantidade de suplementação que o Alessandro usou para essa prova, né, nesse nível, foi muito pequena. Mas o que a gente usou em maior quantidade foi eletrólito. Esse daí quase era o tempo inteiro. Tanto é que eu acho que o Alessandro levou 60 sachês, sobrou, sei lá, uns 5 sachêzinhos, porque ele acabou utilizando tudo ao longo desses 3 dias. A gente não ia utilizar tanto, né? Porque a gente ia utilizar mais os outros suplementos. Mas os outros foram uma quantidade menor, né? Do que a gente estava programado. E aumentamos na hidratação e nos eletrólitos dele. Eu vou aproveitar aqui que a gente está falando de eletrólitos e eu dei uma puxadinha aqui na caixa de perguntas para ver o que o pessoal estava perguntando. As pessoas estão perguntando sobre câimbras. Você teve câimbra? Nenhum momento. Por que não teve câimbra? Vamos lá. Pela questão dos sais minerais, né? Principalmente o magnésio, né? Muita gente acha que é potássio, que tem que comer banana, isso é balela, isso é o magnésio. Tem um exemplo aqui, eu estou até com esse livro aqui atrás, o WEN, né? Do Dr. Jaime Dinoconantônio. Agora consertei o nome dele. ele tem aqui, se eu não me engano, 3 ou 4 capítulos só falando de hidratação. Esse é qual? De Salt Fix? É o mesmo autor. É o mesmo autor. É o mesmo autor. É o mesmo autor, isso mesmo, Sandra. É o mesmo autor. E ele fica aqui atrás da minha cabeceira, como é né? O nome desse, ele? É o WEN. Ok. Só estava aparecendo o W aqui. Straight Speed Endurance Recover. Olha aí. Ele é excelente. Isso foi uma base muito grande para a gente estar fazendo. Né? Volto a repetir, né? Tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente realizou já não é a nosso primeiro sucesso na estratégia carnívora, numa estratégia de jejum, numa prova de longa duração, pelo conhecimento, né, Alessandra, Gui, todo mundo que está ouvindo. Eu e a Letícia já estamos aí há 3 anos juntos, sempre assim, buscando conhecimento, pega daqui, pega dali, colocando isso na prática, né? A gente, graças a Deus, conseguiu um know-how grande para a gente estar fazendo isso tudo que a gente está fazendo. Mas através do conhecimento, da leitura, como você, Alessandra, o Gui, todo mundo que acompanha as estratégias de baixo carboidrato, a gente acha que é mordido por um bichinho, né? Do conhecimento, né? E a gente vai buscando informação, vai aprimorando, né? É o que vocês estão fazendo aí nessas provas, né? O aprimoramento de tudo isso. Isso. Né? Porque isso tudo faz parte de um grande aprendizado, né? Essas dificuldades, inclusive, né? Porque daí fica muito mais fácil para fazer mais uma, né? Você já tem uma experiência anterior. Até porque nunca foi feito, né? A gente não tem relatos de nenhum atleta
que tenha feito o que a gente já Não fez, dá pra né? copiar, né? É isso, Gui, não dá para copiar, Foi até lá atrás, na minha primeira prova, as 100 milhas que eu fiz na Carnívora também, que eu fui online, né? E perguntei o Sean Baker, perguntei o Paul Saladino, essas personalidades aí do mundo carnívoro, para outras pessoas também. Olha, tem alguém que já fez alguma prova longa que não tenha consumido nenhum carboidrato? Eu disse, cara, acho que eu nunca ouvi falar, já vi provas curtas, né? Mas longa Você duração. vai entrar para a história. Já entrou. Eu Já quero saber entrou. quando que vai sair esse documentário. Me conta. A gente, assim, fica... Eu até falei com a Letícia quando nós chegamos, né? Eu falei, a repercussão dos 160 quilômetros na Carnívora foi muito maior do que o Ultraman, do Mundial de Ultraman, no nosso meio, né? No nosso meio low carb, nosso meio... Aí a gente... Pô, mas por quê, né? Porque é uma prova muito mais difícil do que correr 160 milhas. Eu acho muito mais difícil um Ultraman do que correr só 160 milhas. 160 quilômetros. Você viu que ele falou só. Não, mas assim... Mas porque as pessoas já entenderam que eu, a Letícia, a gente, graças a Deus, vai lá, busca conhecimento e vai e faz, né? Acho que meio que perdeu a graça, vamos colocar assim, né? A Alessandra já faz tudo, deixa pra lá, enfim. Eu acho que é por aí que Mas eu acho que cada prova tem a sua... E assim, né? Eu acho que cada prova ela é um aprendizado, tanto para o Alessandro como atleta, quanto para mim como profissional, né? Porque a gente percebe que dá para fazer, que dá para a gente chegar, que mesmo num extremo, de uma prova extrema, sem alimentação, que é algo extremo, né? Sem isso, consegue. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas, né? E a gente vai falando aqui para o público. E é engraçado, porque a nutrição esportiva ainda está muito fechada. Então, quando a gente traz uma realidade, no mínimo, eu acho que deveria entrar na cabeça, principalmente da ciência, que é necessário fazer novos estudos. Porque todos os estudos que a gente tem com relação ao esporte é com uma quantidade, né? Quer dizer, a maioria, né? Não todos, mas a maioria dos estudos que a gente tem é com uma quantidade muito grande de carboidrato. Isso é passado ainda para os profissionais. Não que não seja uma estratégia, mas que existem outras estratégias. E que as pessoas, elas podem utilizar, né? Dependendo da adaptação, dependendo da doença que tem, dependendo, né, da adesão da dieta que tem, utilizar a estratégia e ter performance, né? E o Alessandro ficou entre os 10 melhores do mundo, né? Na modalidade que ele competiu. Então, ou seja, colocar uma dúvida ali na ciência e mostrar para as pessoas que estão vendo que é possível. Só depende, né, de alguns fatores de adaptação, mas que é possível fazer isso. Então, eu acho que esse Ultraman, mesmo a gente não querendo, a gente quebrou outro paradigma, que ele conseguiu fazer tudo isso em jejum, sem comer absolutamente nada, né? O consumo foi muito pequeno. Então, assim, sem querer, a gente mostrou outra coisa que a gente não estava programado para fazer. Não, e outra coisa que eu até vi, como é que é o nome do cara que organiza o Ultraman mesmo? Ele tem um apelido, Não, aqui no Brasil, aí no Brasil ou aqui no... É um que eu acho que vocês até fizeram uma live com ele. o Luna. Luna. Isso. Tuna, né? Luna, isso. Uhum. Ele estava explicando que existem os atletas, né? Existem dois tipos de atleta, que faz Ironman mais e Ultraman. É aquele que tá lá disputando um com o outro para ver quem chega em primeiro, que é a minoria da minoria, mas a grande maioria está ali para se desafiar, para fazer um esporte e para principalmente buscar saúde, né? Sim. E aí a gente sabe que você fazer uma prova, e mais do que a prova, você treinar para a prova, consumindo 1 quilo de açúcar por treino, 1 quilo de açúcar por prova, né?
de glicose ali, de gelzinho, que é mais ou menos isso que as pessoas tomam, 800 gramas, não está contribuindo para a saúde da pessoa. Vai né? Isso não faz bem para a saúde. Isso está, apesar de muita gente falar, não, mas eu gasto. Eu como açúcar, mas eu gasto. Mas mesmo assim você metabolizou aquele açúcar, né, Letícia? Isso. Você glicou as proteínas, né? As proteínas, você está Uma glicando. hora a conta chega, né, Cobra? Uma hora a conta chega. O seu corpo está então, sofrendo para eliminar aquilo, né, cara? Então, nada mais justo do que, completando o que o Letícia estava falando, do que a gente fazer um estudo para as pessoas poderem ter, não necessariamente uma performance de competição de nível, né, lá para chegar em primeiro, segundo ou terceiro, mas você ter uma performance bacana e no outro dia você sair andando, em vez de sair mancando, né? E depois, quando você terminar a sua vida de atleta, você não virar diabético, não ter resistência à insulina. Tem muita gente que acaba aposentando cedo porque fica doente, né? Fora o que o Alessandro citou também, eu vivi muito essa vida de atleta amador, né? É assim, o time está sempre desfalcado, porque tem sempre um lesionado. Tem sempre um lesionado, porque como é que fala? É canelite, é aquele outro que dá na sola do pé. Todas as ites ali. Todas as ites, várias inflamações. É uma inflamaçãozinha que dá aqui em todo mundo, ó, de nadar, né, de forçar. É ombro. A pessoa está o tempo todo inflamada com alguma coisite lá, porque se está se entupindo de açúcar. E é muito, né? Quanto mais atleta, ainda mais atleta de endurance, que né, faz uma prova longa, é muito açúcar. É muito mesmo. Na corrida, no terceiro dia, né? A corrida tinha uma atleta lá que a gente, né, Letícia? Acho que você viu melhor, né? Cara, ela tava jogando nas tripas pra fora ali. Ela tava sofrendo. E a gente vai. Cara. A gente vai vendo todo mundo. Aí vamos lá perguntar, tá tudo bem? Não, tá. Tô morrendo aqui, mas tá tudo bem. É overdose, né? Praticamente overdose, né? Intoxicação de açúcar. Não consegue. Caraca, tem que ficar mais uma semana lá só para recuperar, para poder pegar um voo, porque o próprio voo deve ser estressante para, né? Para quem está numa situação de um desgaste tamanho desse, né? E é um arsenal tão grande. A Dani, né, que vocês também conversaram com ela, a gente também conversou com ela, amiga minha. Uma vez eu fui de staff para ela, e ela é muito organizada. Ela tinha uma planilhinha, que horas que eu tinha que... Eu ia com o carro emparelhado assim, né? E tinha que ir entregando as coisas. E era palatinose, gel, aí tinha um Lufital, no meio do caminho tinha um Lufital para poder não ter desconforto. E Advil. Mas é um arsenal de coisas. Aí na última que ela fez agora, eu fui lá, ela falou assim, sabe o que eu comi na prova? Nada. Só água e sal. Aí tirou um potinho assim, balançou assim, e sal grosso, porque eu sou dessas. Ela ficou. Aí ela ficou, tirou tudo. Sal grosso, cara. Isso aí. Porque ela, ela é dessas atletas. Ela faz para se divertir, para ter saúde, que ela gosta. Ela não quer chegar em primeiro, né? A maioria dos atletas é isso mesmo, né? Para poder se divertir. E, enfim, então, acho que essa bandeira do atleta carnívoro aí que o Alessandro está carregando, eu acho que ela traz muito isso. É assim, gente, para quem está ouvindo a gente, você não precisa se entupir de carboidrato para fazer atividade física. Não precisa de pré-treino, não precisa de nada disso. Existe vida após o carboidrato. Nós estamos aqui para provar, nós quatro, e Alessandro mais ainda. Ele fez uma prova incontestável, né, de que dá para fazer exercício sem carboidrato. E mais que sem carboidrato, em jejum. Olha aí. Perfeito. Perfeito. Mais um grande feito, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que o pessoal colocou aqui. Se essa prova é feita antidoping? Antidoping, não sei, acho que não. No Mundial, não. Não? Ok. Mundial, não. No Mundial de Ultraman, não. Não,
Ok. Gente, E falar tá... em doping, vamos só puxar um assunto polêmico aqui rapidinho. Liver King. Caramba! Cara. Foi uma surpresa, né, Foi gente? pego no doping. E com muito dinheiro, né? Acho que foram, sei lá, quantos $1000 que ele gastava, né, cara? Eu achei impressionante o valor, assim, de... Né? Cara, isso no esporte, na vida normal, né? As pessoas, um dia a máscara cai, né? A máscara cai. Aí só para deixar claro, né, Alessandro? Você não tomou nada não, né? Não. Tomei muitos Porque eletrólitos. eu tinha assistido. Você lembra, Coincidência, você lembra do Iron, né? Fala. Pode falar. Nossa. Eu tinha assistido uma entrevista dele com o Paul Saladino, acho que poucos dias antes de sair essa notícia. E ele tava lá falando, os dois falando, né? Que o Paul Saladino também tem um corpo bem definido, forte, que eles não tomavam nada, não sei o quê. Aí, na outra semana saiu a notícia e ele mesmo se declarou, né? Depois ele falava que não usava? Ele falava que não usava nada. Ria disso, debochava e tal. Falava que era o fígado cru que ele comia. Mas ele era inchado demais. Demais, né? Ele usava GH, se eu não me engano, né? Crescimento, E testosterona. Testosterona também. Então, ele negou o uso de esteroides. Na entrevista que ele deu, ele negou o uso de esteroides, de Durateston, sei. Plazolam. Mas ele falou de reposição hormonal de GH e testosterona. Ele faz que também aí a gente também tem que... Não é nada demais, né? O doping é diferente de reposição, né, cara? O doping é diferente. Hoje mesmo eu vi um podcast de um médico explicando essa diferença, né? Doping é diferente de reposição hormonal. A reposição hormonal, ela te coloca ali no patamar normal da sua age, do seu idade, né? Comparado ali com a população geral. Porque, não sei se você lembra, Gui, antes do Iron, eu tava com 78 de testosterona, né, cara? Que o médico falou, minha médica já falou, que isso, cara? Nem minhas filhas com 11 anos de idade têm essa testosterona. Então, o atleta de extremo, como é o meu caso, né? Em vez da testosterona aumentar, ela despenca, brother. Ela despenca e te deixa... Aí você faz reposição ali, com bioidênticos? Sim, com a doutora Janaína consertou isso para mim. Ela consertou a minha tireoide, está consertando ainda, né? Essa questão da minha tireoide, que estava sofrendo também. Nós fizemos alguns testes aqui, ela falou, cara, sua tireoide está sofrendo já há muito tempo. Então a gente consertou isso e consertou a questão da hormonal também. Porque antes de eu entrar na prova de Iron, eu estava com 78, porque o exame foi feito antes, né, Letícia? Foi feito antes. Foi feito alguns dias antes. Ela falou, não sei como é que você fez o Ironman com 78 em jejum ainda. Também foi em jejum. Foi em jejum. Com aquele frio, com aquela tempestade lá caindo. Enfim, é triste a gente ver um atleta ele se dopando, né, cara? Ele usando EPO, usando essa questão hormonal para superar os limites, vamos colocar, normais do ser humano, né? E ele era muito grande mesmo, né, cara? Ele é muito grande. Ele é muito grande, né, cara? Para só treinar e comer carne, sei lá. Mas eu vou olhar com mais cuidado, mas assim, pelo que eu entendi, ele falou foi isso, né, Alessandro? Você viu também, não viu? Do Liver King? O depoimento dele? Eu vi o depoimento dele, eu vi ele concordando que ele tinha, né, mentido, que ele ia ser homem o suficiente para se posicionar, que ele tinha errado, que ele tinha aprendido, que ele não ia mais fazer isso. Foi isso que ele colocou no perfil dele, né? Entendi.
Mas ele falou que ele estava tomando. Ele falou que não tomava esteroides e tomava testosterona e GH, eu acho. Eu não cheguei a ver com detalhes, até porque eu me conectei, sim, mas eu não me conectei muito, né? O ruim de tudo isso, eu acho que eu vejo da questão do Liver King, é que ele bota um pouquinho, ele mancha um pouquinho essa questão da carnívora, né? Sem dúvida. Sim, E eu também aí abre tô falando margem por para causa que disso as mesmo. pessoas digam, ah, tá vendo que isso não existe. Não existe ficar Não, é o forte que... assim, porque ele toma uma bomba. Eu acho que aí é que tá, né? O grande. Ainda bem que existem outras pessoas mais, né, sérias, que é o Shawn Baker, que é. Eu acredito que o Paulo Saladino também não faça isso, né? Mas se a gente for ver, é um físico completamente diferente. O próprio Amorim, né? Que a gente entrevistou, bodybuilder, né? Ele cresce durante ali na época das competições e tal, mas é muito diferente do que era o Liver King. O Liver King parece aqueles balãozinhos de aniversário que você torce. Não, Não é? É tipo assim, muito desenhadinho, né? É muito perfeitinho aquilo ali. Assim, parece que você vai perto ali, vai Parece que vai explodir. Né? Então, né? É uma pena isso, mas veio muita gente falar comigo isso. Sério? Tá vendo? É que você tá na mira, né, Cobra? O pessoal te pegou aí nos seus Teve gente até falando que eu tomava também. Falei, pô, obrigado, tá? Só um pouquinho mais fraco que ele, mas tudo bem. Mas aí você vê, né? Por causa de uma coisa que ele não falou, acaba interferindo em todos os outros, né? Porque as pessoas acabam achando que todo mundo tá, né, tá falando coisas que tá, né, levando a população a entender de forma errada, né? Então, por causa de um erro de uma pessoa, o negócio que ela usa. E no esporte de endurance, pessoal, essas drogas de aumento de massa muscular, ela é maléfica, ela não é benéfica. Põe o Liver King para correr 84 quilômetros. Não consegue. É igual um elefante, igual um rinoceronte. Acho que ele não corre nem 5 quilômetros. Isso. Então, nos esportes de endurance, as pessoas usam outras drogas. A EPO, né, é uma das mais usadas no ciclismo, né, no triatlon, pego bastante atletas com esse tipo de droga. Não é para crescimento muscular. Então, Gui, fica tranquilo aí que você não está tomando nada, não. Nem eu para crescer nada. Enfim. Só no produto animal mesmo, né? Eu tô tomando só sal mesmo. O único suplemento que eu uso é sal. É isso aí. Gente, a gente está com quase 1h30 de live. Vamos lá. Olha, me conta aqui, Ale, você tá treinando para quê agora? Não vou deixar da cereja do bolo. Então, a gente tentando quebrar mais paradigmas aí, né? A gente vai estar indo para o Brasil. Nós vamos estar aí no Brasil no dia 11, correndo uma ultramaratona de 217 quilômetros. Ela chama BR, de janeiro. Ela chama BR 135, né? 135 milhas, no caso 217 quilômetros, e ela é qualificatória para a Badwater. A Badwater é a ultramaratona mais difícil do mundo, aqui no deserto da Califórnia. E eu tenho que fazer essa prova... Letícia! O que te espera? Eu tenho que fazer essa prova abaixo de 48 horas para mim conseguir a minha qualificação para a Badwater, né? Então, a gente está planejando em fazê-la... Essa está planejada já há muito tempo em fazer em jejum metabólico mesmo. E dentro dessa prova vai ter a Unicamp fazendo um estudo comigo e com alguns outros atletas sobre o sono, e sobre a nutrição. A gente já teve uma reunião, né, online, né, Letícia, com o pessoal da Unicamp.
E eles ficaram arrepiados lá, sabendo a minha história. A nutricionista ficou meio assim. Eles não acreditaram muito e estão me mandando os questionários, eu estou respondendo lá, o que usa esse pretendo? Eu ponho nada. O que usa no entretenado? Você vai virar objeto de estudo da Unicamp. A gente quer isso. Na verdade, nós somos já um objeto de estudo, que lá na frente a gente vai divulgar, né? A gente está sendo estudado por um grupo de médicos também, mas enfim, lá na frente a gente solta aí as novidades. Próximos capítulos. Isso, próximos capítulos. Mas a gente vai estar fazendo esses 2 estudos, né? Quando você está em cetose, você utiliza os corpos cetônicos, você não é diferente dos atletas que comem carboidratos, você não sente muito sono, né? Você fica alerta o tempo todo. Tanto que as forças especiais americanas usam a estratégia cetogênica para os soldados especiais, as forças armadas deles aqui, né? Então, isso foi falado na live lá com eles ficaram muito curiosos. Eu pretendo fazer essa prova sem dormir, né? Vamos ver se eu consigo. Sem ainda temos esse detalhe. Só você não vai dormir, vai fazer a prova em jejum metabólico, o que mais? Vou tentar, Alessandra, vou tentar. Mas o objetivo é 217 pela Serra da Mantiqueira. Mas aí é correndo direto, corrido, sem parar? Só corrida, sem parar. Sem parar. Sem parar para dormir? Não, a minha ideia é não parar para dormir. Eu vou ver se eu consigo, né, cara? Assim, nas corridas de aventura, meu primeiro esporte lá atrás, eu pratiquei há muitos anos, eu ficava 2 dias e meio, 3 dias sem dormir, né? Mas eu era bem mais jovem, né? Agora eu tô com 52 anos, né? 2 filhas, enfim. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu acho que dá, porque como eu falei, né? A gente, quando tá em cetose, né? A gente fica mais alerta, né? A gente fica mais esperto, né? Principalmente assim, você fica mais aguçado, né, cara? Você fica mais... impressionante. Eu gosto mais focado. Eu gosto de falar que quando a gente está em cetose, a gente fica no modo caça. Isso. Modo caça. E é impressionante, a gente jejum, vai né? regulando o relógio biológico, o relógio circadiano. Eu agora acordo às 5 da manhã. Nunca acordei às 5 da manhã, acordava às 9. Como assim às 5 da manhã? Então assim, e não tem sono. Isso. E aí você dorme aquela quantidade de tempo e tá super bem. Pode passar o dia em atividade. Eu acho que você consegue fazer sem dormir, sim. Na preparação para o Mundial de Ultraman agora, teve vários não, mas uns 3 ou 4 momentos que eu acordei 2h30 da manhã para treinar. E acordava assim, mordendo a orelha. Vambora, tudo numa nervoso, boa, assim, né? pega bike, vambora. Tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Quando a gente está na cetose, vamos dizer assim, né? Na carnívora, na cetogênica, na cetose. Tudo funciona diferente, né? Eu estou estudando muito a questão da mitocôndria, essa questão de tratamentos. Essa questão mais do cérebro, que é o meu nicho, né? Assim, a utilização dos corpos cetônicos porque para epilepsia já é consagrado, mas os psiquiatras estão usando aí, apesar de toda essa vertente contra, eles estão usando para tratamentos de esquizofrenia, de outras doenças mentais, Alzheimer. E também para o alcoolismo, né? Então, na última live eu comentei, os resultados da cetogênica no alcoolismo são fantásticos, porque as pessoas conseguem fazer a desintoxicação com menos abstinência e com menos uso de medicamentos. Então, gente, fantástico. Isso é porque o cérebro na verdade, está sendo limpo, né? As mitocôndrias estão usando, as mitocôndrias que estão mais danificadas, elas não conseguem mais usar glicose, né? Essa é a resistência insulínica, elas precisam de corpos cetônicos. E você está dando. Então, você está fazendo uma renovação, você está fazendo uma mitofagia e uma renovação das mitocôndrias, né? Gente, isso não tem coisa melhor do que isso para prevenir uma velhice com Alzheimer. Até hoje eu coloquei várias coisas nos meus stories, prevenir Alzheimer, prevenir Parkinson,
prevenir a demência. Que os nossos pais, eu vejo assim, os idosos hoje, quase a maioria está com quadro de demência, né? Ou com Alzheimer, ou com Parkinson. Isso é uma epidemia. E aí a gente começa a usar esses corpos cetônicos, começa a ter esse resultado. Eu tenho resultados maravilhosos, o Cobra tem resultados maravilhosos, você tem resultados fantásticos aí, né? Utilizando para alta performance, e a gente consegue enxergar, né, os resultados reais, né? E trazendo isso para as pessoas enxergarem o quão benéfico é você entrar em cetose, né? Que eu acho que é o nosso maior papel aqui quando a gente faz os bate-papos, é trazer para as pessoas essas informações, e super importante trazer vocês dois aqui, né? A Letícia com o conhecimento de nutrição dela e com o período que ela passou aí na carnívora também, né? Você já deve ter mudado aí também seu mindset, hein, Lê? Voltei agora, né? Não na carnívora. Eu voltei a fazer cetogênica, né? E que eu acho que eu me adequo mais, e eu faço a carnívora esporádica, assim, sabe? Mas cetogênica é cetose. Mantém a cetose. Mantém a cetose. Mantém a cetose e, enfim, que eu consigo me adequar mais. Mas a carnívora, ela entra em momentos muito pontuais, né? Eu tenho, por exemplo, hoje mesmo meu almoço foi só carne, entendeu? Aí agora no meu jantar eu fiz um ovo, comi uma banana, entendeu? Então sempre tem, mas por exemplo, de manhã eu fiz jejum, almocei só carne, comi um ovo e uma banana. Então, tipo assim, eu estou em cetose. Sempre a carne, o ovo e a fruta. Vegetal eu não gosto muito, não. É legal, vamos lá, acho que a última coisa bacana de se falar também, que quando eu fiz o Ultraman Brasil, nós fizemos o DEXA Scan, né? E antes de ir para o Brasil, e quando eu voltei, a gente não teve perda muscular, mesmo com os treinos intensos de um Ultraman. E agora, visualmente, depois do Mundial também, nós não tivemos visualmente, nós não fizemos o DEXA, mas visualmente nós não tivemos perda muscular também. Então, demonstra que o estado em cetose, ela protege a massa muscular, como as pessoas acham que jejum você vai queimar gordura, músculo, né? Isso é uma grande mentira. É bacana a gente estar relatando isso também, que é a segunda vez que eu vejo que a gente não perdeu massa muscular. Uma cientificamente, com um embasamento científico, a outra visualmente, né? Eu tô fazendo um protocolo agora parecido com esse aí, tô fazendo cutting. É legal. Tô no terceiro ciclo. E comendo muita carne magra, nos dias de carne magra. São 4 dias de carne magra e 1 dia de carne gorda. E eu tô querendo mostrar exatamente isso aí. Eu vou conseguir definir sem perder massa muscular. Certo. Você fez 3 ciclos? Vou fazer 5 ciclos. Eu tô no terceiro agora, vou fazer 5. Vou fazer até o Natal. Já deu uma melhoradinha já na definição. Mas eu percebi que eu não tô perdendo massa. Eu acho que eu tô até ganhando, que eu tô malhando. Então é exatamente para mostrar isso, que na cetose a gente consegue, às vezes as pessoas falam, não, ou você faz bulking ou você faz cutting. E sempre que você faz cutting, você perde um pouco de massa magra. Mas isso é no mundo da Carbolândia. No mundo da cetose, a gente consegue definição sem perder massa magra. Que é isso aí que a gente estava falando. Que você está operando no modo ancestral, gente. Isso. Né? Que nos trouxe até modo fábrica, né? E foi essa receita que fez com que a humanidade estivesse aqui, presente. A gente tem que enxergar isso, né? Porque no mundo da Carbolândia é o seguinte, você ganha massa muscular malhando e ganhando gordura junto, e depois você faz uma restrição calórica para perder a gordura, só que aí você perde massa muscular junto. Porque você está com a sua gordura bloqueada, você só consegue perder gordura se você se desnutrir. Não é isso? Se você fizer restrição calórica, ficar comendo pouco, ficar comendo igual passarinho. Eu comi agora, antes de vir para cá, eu preparei 2 kg de camarão, mas eu acho que eu comi 1,5 kg mais ou menos. Não consegui comer 2 kg, não. Sobrou um pouquinho ainda. Você chegou a fazer avaliação física? Não, eu tô só fazendo percepção. foto, e percepção
tô fazendo foto e umas preguinhas assim, né? E ontem eu comi 1,6 kg de peixe. Quantos filés tinham lá? 8? Eu contei. Hã? 8 filés de peixe que você comeu. Eu não lembro quantos filés, mas deu 1,6 Caraca, eu comecei a kg. contar. E era Porque tem que ser alto pra não Depois você perder olha massa. lá, Alessandro, o vídeo dele. Tem que ter quantidade proteica elevada. Então, eu na minha característica, não cabe para mim frango, peixe, cara, não me dá sangue. Não. Mas não dá mesmo, não. Não dá, não. Dá, não. É pra enfeitar. Cara, eu gosto eu tô de tamanho fazendo um de teste, carne. entendeu? assim, para botar junto com uma carne vermelha. Para mim, só carne vermelha, cara. Impressionante. Essa semana eu fiz um teste. Eu comi lagosta um dia, depois peixe. Aí hoje eu comi camarão e amanhã eu vou comer polvo. Entendeu? Os 4 cutting dos bichos do mar. Bicho do Tá mar. fazendo Top. A semana passada eu fiz só carne vermelha. Vai lá, Alessandro. Pega o Eu acho tubarão. que no próximo ciclo eu vou fazer com carne de porco. Eu acho. Aí você vai ganhar mais saciedade. Porque É. peixe... Não, mas vai ter que ser na magra, né? Vai ter que ser lombinho. Vai ter lombo, é. Ai, não. Cara, mas ninguém merece. eu não sei. Eu comendo lombo, eu vou me engasgando, sabe? Porque uma carne muito... Você também não tem essa sensação? Seca, né? Parece que tipo, vai grudando aqui no... Sabe o que eu acho que é bom de fazer com lombo? Farinha. Que nem faz a farinha de frango. Eu acho que é bom de fazer com lombo. Boa ideia. Né? Isso é bom. Fazer aquela farinha para fazer. Que eu não faço nada disso, né? Pão carnívoro, essas coisas, eu não faço essa receitinha mais. Mas eu acho que é uma boa. Vai ter que tomar muita água comendo lombo. Porque lombo é muito seco, né? Se não tiver uma coisinha para molhar ali, não sei. Isso aí. Gente, Não é mole, não. eu não quero Vambora. segurar mais o Alessandro, porque eu sei que o Alessandro tá treinando. Que horas são aí para você, Não, Alessandro? são 7h40 ainda. É cedinho ainda. Tá cedo ainda. Lá é diferente de Portugal, né? Portugal que é mais tarde. A gente às vezes se perde. Portugal mais tarde. Mas assim, ó, eu quero já deixar o convite aqui pro pós-prova aí em janeiro, né, Cobra? Ó, daqui um mês. Hoje é dia 12. Daqui um mês é a prova. Então, É dia 12 a prova? É. dia 12 de janeiro. Começa dia 12 de janeiro. Então, Eu vou fazer. Eu sou menorzinho, mas eu vou fazer uma prova dia 15 também. Eu vou fazer uma nadada mais longa, né? 7.700. Vou fazer em jejum, vou fazer bonitinho também. olha aí. Melhor forma. Então temos 2 lives em janeiro do bate-papo aqui, contando as aventuras do Cobra e as aventuras da Letícia e do Medeiros. Bora. Exatamente. Porque tipo assim, ele não dorme, a gente também não, né? Você participa, né, da aventura. A equipe faz parte do atleta, né? O braço, a perna do atleta. Então, sem a gente, ele não consegue. Sem a equipe, né? Não dá. Um amigo meu me falou assim, cara, o que você fez é impressionante. Foi cara, que isso, nunca vi isso na vida e tal, mas que é interessante que ninguém fala, né? Eu falei assim, cara, mas não é interessante para a indústria, não é interessante para ninguém. Não vende produto. Isso, né? Não vende nada, né, cara? Como é que você vai vender no âmbito esportivo, assim, né? Como é que você vai vender? Aí eu expliquei isso para ele, ele falou, pô, é mesmo, cara, né? Como é que você vai vender? Então, não é muito falado mesmo, não. Mas a gente vai divulgando e devagarinho as coisas vão aparecendo e vai chamando atenção, né? Você já chamou atenção aí, né, do pessoal lá na prova. E isso começa a despertar e as pessoas começam... E, na verdade, eu acho que quem está mais conectado aqui com essa dieta animal-based é porque já despertou, né? E isso é devagar, né? E não adianta a gente querer acordar as pessoas sacudindo, porque ninguém acorda. A gente já sabe disso, né? A gente mostra a realidade. Não tem. O filme tá vindo aí, o documentário tá vindo e a gente vai ajudar mais gente. Tem previsão já pro filme? Ainda não. Não, cara, não. Agora a produção do Havaí tá indo lá para ser editado, né? Sim, cara, toda edição. Agora, mas vai demorar, mas vai sair, cara,
Muito sair na hora mais do que a certa. gente estava prevendo, né? Porque a nossa ideia era fazendo uma GoProzinha ali, né, cara? Agora virou uma coisa... E Virou o Renato, profissional, né? o Renato, qual o nome do outro rapaz que foi lá com a gente, Letícia? Juan. O Juan. Os caras são, assim, muito top. E pegaram cada imagens fantásticas. Vai sair um negócio muito bonito. Vai ficar top esse documentário. Vai. Aí vai sair na hora certa para coroar, Uhum. né? Todo esse teu trabalho aí, maravilhoso, o trabalho de vocês, porque obrigado, é fantástico. Amiga. Obrigado. Gente, muito obrigado. Beijo. Pelo convite. Já ficamos marcados para janeiro, né? Sim. Tá. Fechou. E fechado, então. Obrigada a todos aqui que estiveram na live. Você quer falar mais alguma coisinha aí, Cobra? O Cobra hoje tá com um probleminha no olho. Só Cobra, quero pedir desculpa que eu fiquei meio... Deixa o olho acho fechado. que vou ter que fazer isso mesmo. Tá muito incomodando, tá incomodando muito mesmo. Para ele não ressecar, para ficar mais hidratado, né? E agradecer, né, a presença de vocês. Muito obrigado. De nada, meu amigo. Tamo junto. E obrigado pelo esforço, pelo exemplo. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos, então, um abraço. Dar um tchauzinho para todo mundo. Alô, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Aloha. Vai, guerreiro! Vai, guerreiro!